O que uma baleia piloto faz com uma orca quando elas se encontram? Ok. Essas orcas estavam Isso é alguma indireta? fazendo o que costumam fazer quando de repente escutaram um assobio agudo vindo da orla. Eu também não sabia que baleia... Eu não sabia que o nome disso era uma baleia piloto. Pra mim, o que é isso? É uma baleia orca. As orcas ficaram em silêncio na mesma hora. O assobio foi ficando cada vez mais forte, e quando já estava muito próximo, as orcas se viraram e imediatamente nadaram para longe. Mas o que fez esse poderoso predador que é temido Mano, essa baleia é muito bonita. por todo o oceano sair bicho correndo? bonito. E estamos Dá vontade de passar a mãozinha nele. falando de orcas. Até mesmo os especialistas dizem que esse E o pior é que ela é mansinha, cara. Ela é, tipo, dócil. comportamento é extremamente incomum para elas. Eu tenho medo de orcas, mas elas não são carnívoras de comer gente, né? Elas não comem nós. É sério, gente. Elas não comem nós. Elas não comem pessoas. Mas, gente, isso foi algo que o cinema colocou. Tá vendo? É a fake news. É a fake news da mídia. Estão mentindo pra gente. Acorda! Acorda! Rapaziada. Elas não são assassinas. Afinal, a orca é o principal predador do mar. Elas são fortes, rápidas e violentas, mas ao mesmo tempo são inteligentes e sabem trabalhar em equipe. É por isso que as orcas são temidas, ou pelo menos evitadas por quase todos os animais marinhos de tamanho Não, mas falando sério. Ó lá. Tá, quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Aqui, ó. Orcas assassinas. Mito ou realidade? Aqui, ó. Esse site confiável chamado O Globo tá falando assim, ó. Uma... Ah. Desgraçado! Faz o L. Por que orcas são chamadas de baleia assassino? É um problema de marketing negativo. Olha uma imagem de uma orca literalmente comendo. Cara, eu tô falando de coisa séria aqui, cara. Deus. Sério, tudo tem que pagar nessa desgraça. Também não quero mais mostrar nada, vamos ver o vídeo. correspondente. Ninguém se atreve a enfrentá-las, ficar no seu caminho e blá blá blá. Bem, você já sabe disso tudo muito bem. Alguns consideram que os leões são os reis da selva, mas as orcas são as rainhas do mundo marinho. E esse status é bem merecido. Portanto, as orcas não costumam ter medo de nada. Ou pelo menos elas não parecem assustadas do ponto de vista humano. É por isso que este incidente em águas islandesas. Sim, tudo isso Poxa, aconteceu agora que eu percebi que é um bonequinho colocado, ele não tá aqui de verdade. na Islândia. Desculpa, eu sou lenta. Surpreendeu tanto cientistas. Ele simplesmente não se encaixa no comportamento normal das orcas. Mas um fato é um fato. Na maioria das Eu ia usar isso como exemplo e dizer, olha, esse cara tá nadando com ela aqui, ó, bonitinho. Mas aí eu percebi que era uma figura. interações registradas na Islândia, as orcas parecem evitar as baleias piloto a todo custo. Às vezes a situação fica tensa e as baleias piloto correm atrás das orcas e as perseguem em alta velocidade. Ou seja, é como se elas realmente quisessem pegar as orcas e não apenas assustá-las. Boa noite, Gus. Why are you running? Why are you running? Se você acha que Meu tudo Deus, isso que acontece edição é em um essa? só lugar, você está enganado. Em todo o Atlântico Norte, as baleias piloto estão cada vez mais no encalço das orcas. Ah, isso aqui é uma baleia piloto. E o temível predador está sendo obrigado a recuar. Se o conceito de reputação existisse entre os animais, as orcas Gente, mas elas são muito maiores porque elas têm medo. claramente teriam problemas. Além da Islândia, foram registradas interações semelhantes na Noruega e no Estreito de Gibraltar, ao largo da costa da Espanha, ou seja, muito mais a sul. Mas o clima não parece ter qualquer efeito no estranho comportamento de interação dos dois predadores. Ah, tá. Se bem que chamar isso de interação não reflete muito bem a realidade. Soa muito científico e sem graça, embora a realidade seja quase um filme de ação de Hollywood. Na maioria das vezes, as baleias piloto percebem a presença das orcas e imediatamente começam a nadar em sua direção. Gente. E não apenas nadar, elas aceleram como se quisessem atropelá-las. Travou. Em algum momento, as orcas Ah, era uma imagem. Ai, meu Deus, tá muito difícil acompanhar o raciocínio. Chega, tá difícil acompanhar o raciocínio aqui. Era uma imagem. percebem quem é que está por
perto e se afastam das baleias piloto, aumentando gradativamente sua E aí, velocidade. Monark? Cara, acorda, gente! Acorda que já temos pó de dentadura já! Véi, Começou! Tacalho! Caraca. Tacalho! Quá! Tem que acontecer! Tem que ser sua mãe, você pega pra você... Caraca. É o Gilvon. Mas às vezes isso não é suficiente. As orcas começam a usar sua astúcia. Elas desaparecem de vista por um tempo e logo reaparecem, depois de terem nadado para longe. Pode ser que elas esperem que as baleias piloto percam o interesse e parem de persegui-las. Às vezes as perseguições se tornam bastante cinematográficas. Representantes de Obrigada, Léo, pelos 400 bits, arigato. ambas as espécies saltam da água de É aquele momento que a família passa na sala, né? E aí é duro explicar. cabeça, mergulham novamente, voltam a saltar. É algo realmente fantástico. Mas a questão principal é, por que tudo isso acontece? A primeira e mais óbvia razão é que as duas espécies competem por presas, e por isso as baleias piloto tentam afastar as orcas. Olá! Mas isso é improvável, já as baleias piloto e as orcas preferem cardápios diferentes. Umas comem principalmente lulas, enquanto as outras arenques. O mais provável é que seja outra coisa. Parece que as orcas simplesmente têm medo das baleias piloto quando elas estão em grande número. Esta é outra teoria sobre o comportamento Tá das vendo? baleias Elas comem os peixes lá, cara. piloto. Multidão versus predador. Muitos animais atacam aqueles que querem devorá-los para privar o predador do elemento Olha esse vídeo aqui, olha esse vídeo aqui, ó. Eu tava procurando isso aqui, ó. Isso aqui é legal, tá? Mas aqui eu tava toda cagada. Olha isso. Foda. E elas estão assim, brincando com o barco, brincando. Mas elas facilmente, na brincadeira, podem derrubar o barco do cara. Dá vontade de ter uma em casa. Uhum. Fofas. IA, cara. Não tem IA, não. Não é IA, não. Nesse tempo aqui nem existia IA. O mundo era normal. Aqui, ó. 2024. A IA não existia em 2024. Isso aí é coisa 2025 pra cá. O que é isso aqui? Caraca. Pô, mas isso aqui não é uma orca, não, tá? Isso aqui é uma outra baleia, velho. Sentía como que me levantaba, pero Tá tranquilo? Agárralo, agárralo. Vete para la orilla. Perguntando se o cara tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya Pô, não... de la cuerdita. Aí, não comeu ele, não. Agárrate de mi cuerdita. Tranquilo, Comeu não, rapaziada. Tá vendo? agárrate de mi cuerdita. Agárrate de mi cuerdita de atrás, no me tumbes, no me tumbes. Eso, tranquilo. Nossa, mas... Nossa, esse tava cagada, tá? Cuspiu depois. Então, elas são assim, ela cospe, né? Quando ela vê que não é, sei lá, uma foca. Ela vai e cospe. Que cuspiu, cara. Não existe G nessa palavra, velho. presa. E imagine que o sanduíche que você está planejando comer de repente o ataca do nada? E isso é inesperado? Pode apostar. Até aí já morreu. O cara nem morreu. E Variante. depois disso, provavelmente você não vai mais querer comê-lo. E então sabe-se que em algumas áreas do nosso planeta as orcas caçam baleias piloto e as comem. É Eu já tô aqui que esperta. entra o tal do mobbing. Na natureza, o mobbing é uma espécie de defesa agressiva. Este é um comportamento comum de muitos animais contra seus predadores. Para evitar serem comidos, os animais podem se reunir em torno de um predador, atacá-lo em conjunto e às vezes até mesmo persegui-lo. Pois é, agora seu sanduíche se juntou a outros lanchinhos e está correndo atrás de você, possivelmente com uma faca. Estudos Ok. demonstraram que quando as baleias piloto ouvem o canto das orcas, e o canto das orcas é bem alto, o som funciona como um alarme e um grito de guerra ao mesmo tempo. As Caramba. baleias piloto começam a se juntar na mesma hora em grandes grupos e se deslocam em elas, direção à mano. fonte do som.
ou seja, em direção às orcas. Muitas. E pode ter certeza, as orcas não gostam nada desse encontro. As focas se comportam exatamente da mesma maneira na que costa sul da bonitinho. África. Lá elas são caçadas por tubarões brancos, que são predadores enormes e tão famintos quanto as orcas. Mas quando as focas se reúnem em grandes grupos, elas começam a perseguir os tubarões. E assim como as orcas diante das baleias piloto, o tubarão é forçado a recuar, o mais puro mob em ação. Mas digamos que a orca se recusa a sair Caramba, agora o tubarão branco, ele é duro. nadando ao avistar uma baleia piloto. Talvez ela seja muito corajosa ou teimosa, ou apenas jovem. Seja como for, É, e vamos Rafa, imaginar a briga. De vermelho em um canto do ringue temos a orca. Não, ela tá Comprimento preta, hein? de Ela tá 5 a preta. 8 metros. Peso de 3 a 8 toneladas ou até mais. Mano, quase o mesmo que a da Scarla. Velocidade, cerca de 50 km por hora. Seu arsenal, dentes 50 km por hora nem é muito, né, cara? Achei que era até mais. afiados, mandíbulas poderosas, ecolocalização e uma cauda forte. Agora de azul, no outro canto do ringue temos a baleia piloto. Comprimento de 5 a Na água? Não? Ué, gente. 7 metros. 50 km na água é um absurdo. Ah, Peso de corre aí. Não, mas aí eu tô na terra. Eu na água não corro, eu nado. 1 a 3 toneladas. Velocidade, cerca de 30 km por hora. Seu arsenal, capacidade de dar sprints. Agilidade, capacidade de Capacidade de dar sprints. agrupamento. Porém, as orcas também são boas em coordenar suas ações dentro de um grupo. Então, o que temos é sincronia versus sincronia. Quando as orcas caçam e atacam, esse costuma ser o seu ponto forte. Mas com as baleias piloto, essa vantagem desaparece completamente, uma vez que as baleias piloto também são inteligentes e também podem coordenar os seus movimentos. Força versus agilidade. Quando as orcas caçam tubarões, elas usam suas poderosas caudas. Elas batem na cabeça da vítima e a desorientam. Ao atacar uma baleia, as orcas batem na presa com a cabeça, se revezam mordendo-a, puxam suas nadadeiras peitorais e podem até tentar afogar a baleia. Mas Isso não é tão difícil. Ah, Basta tá. Eu ia dizer como que afoga um peixe, um negócio que tá na água, né? Mas é porque elas levantam pra respirar. impedir que ela suba à superfície e respire. Resumindo, as táticas funcionam. Porém, as baleias piloto têm uma carta na manga. Não é à toa que elas são chamadas de chitas do fundo do mar. Quando Chitas? caçam, as baleias piloto têm que capturar presas pequenas e muito ágeis, como as lulas, por exemplo. Portanto, as baleias Tapa o piloto nariz. têm uma vantagem. São menores que as orcas e, Pra você ter uma ideia, o ser humano mais rápido correndo chega a uns 30 km por hora. consequentemente, mais ágeis. Além disso, elas também podem atacar em grupos muito grandes para confundir as orcas. E nessas condições é muito difícil morder ou acertar com a cauda uma baleia piloto específica. Não dá para simplesmente ficar batendo à torto e à direito esperando acertar algo. Ecolocalização versus imitação sonora. O trunfo da baleia piloto é sua capacidade de imitação, ou seja, de emitir sons semelhantes aos das orcas. E estou falando de sons realmente parecidos. Quase não dá para diferenciá-los. Parece Os um pesquisadores bebê, né? perceberam isso há relativamente pouco tempo e ficaram muito surpresos. Parece um Isso bebê. significa que ao emitir esses sons, as baleias piloto podem chegar bem perto das orcas e ainda assim passar despercebidas. É claro que em algum momento, graças aos seus sonares, as orcas suspeitarão que algo está errado, mas aí já será tarde demais. As baleias piloto já poderão atacá-las. Vantagem numérica. Eu já disse que as baleias piloto podem atacar em grupos muito grandes, mas você provavelmente não tem ideia de quão grandes. O tamanho de um grupo de orcas depende de seu tipo. Por exemplo, as orcas offshore podem viver em Fábio Ajudas mandou R$5. Oi, Fábio. Sucura, vamos assistir o episódio de South Park sobre a orca Vilzia. É doença pura. Muito bom. Pense tô achando estranho você gostar de orcas, pois aí no Japão, elas são parte do cardápio. Bando Sim. de desgraçado. Ué. Aqui a caça de baleias, ela realmente não é proibida. Aqui se come carne de baleia. Você então suspeita algo de errado fácil? grupos de 20 a 75 animais. Já as transitórias se reúnem em grupos de 2 a 6 indivíduos no máximo. É bem Beleza. pouco. Mas e as baleias piloto? Ah, elas vivem em famílias de 10 a 30 indivíduos. Mas de vez em quando os cientistas identificam grupos de uns 100 indivíduos. Agora, lembra o que as baleias piloto fazem quando ouvem uma orca? Vários grupos se fundem em um só. Portanto, em termos de quantidade, as orcas estão definitivamente em desvantagem. Elas simplesmente não têm a menor chance. E então o que temos no fim das contas? O ponto fraco das baleias piloto é a sua inexperiência, porque elas normalmente não caçam presas como as orcas. Mas mesmo entre as orcas há populações que comem apenas pequenos arenques, por exemplo, e não têm a menor ideia do que fazer com um cetáceo ou um tubarão. Eu nunca a batalha comi, na entre orcas verdade. e baleias Mas deve ter um gosto de
peixe mesmo, né, gente? baleias piloto será repleta de ação. Provavelmente será uma grande bagunça. E, para ser sincero, considerando o que foi dito, apostaríamos na baleia piloto. Com seu grande número e sua agilidade, elas acabarão com as orcas. Além disso, as baleias pilotos são aqueles cetáceos que se jogam na praia se um membro do grupo encalhar. Elas são muito apegadas umas às outras, portanto estão dispostas a se defenderem até o fim. E isso também pode ser considerado uma vantagem. As baleias piloto não têm medo. Poxa, As vai. baleias piloto vão para a luta. E não é por acaso que mencionei o fato delas serem muito apegadas umas às outras. Para as orcas, isso significa que elas têm ainda mais motivos para temer as baleias piloto. Vou explicar melhor com um exemplo sou muito simples. mais a orca. Há alguns anos, uns cientistas estavam observando Eu sou baleias quando baleia montaram um orca. grupo de orcas, no qual uma fêmea estava acompanhada por um filhote de baleia piloto. E isso é algo tão incomum que no começo ninguém entendeu neném. nada. As pessoas ficaram simplesmente surpresas com o quão pequeno era o filhote da orca. Mas é cada coisa que acontece na natureza, né? Foi só após um exame mais detalhado que ficou claro que o filhote estava longe de ser de orca. Porém, a fêmea não demonstrava agressividade e até nadava em posição protetora, como se fosse o seu próprio filhote que estivesse por perto. E já vamos logo dizendo que os cientistas nunca descobriram onde a orca conseguiu aquela pequena baleia piloto. É improvável que ela seja capaz de alimentá-lo. Essa teoria é confirmada pelo fato do filhote parecer recém-nascido e muito Adotaram a baleinha. desnutrido. Além disso, quando as pessoas encontraram esse grupo alguns meses depois, a baleia piloto já não estava mais com elas. Ah. Acho que não é difícil tirar uma conclusão. Como que sabe que é a mesma? Será que shippam, né? E embora as tentativas da orca de cuidar do filhote possam parecer adoráveis, não podemos esquecer que ele não era dela. É possível que a fêmea simplesmente tenha roubado a pequena baleia piloto, talvez como um animal de estimação ou para preencher algum vazio maternal, ou talvez ela tenha simplesmente o pegado como se fosse comida para a viagem. Corporate needs you to find the Será que eles shippam? differences between this picture and this picture. E sabendo da união das baleias piloto, acho que a reação delas é previsível. Claro que elas vão se vingar. E claro que depois disso elas não Foi. Rafa Moreno mandou R$ 5. Foi, Rafa. Oi, posso te fazer 2 perguntas? Primeira, os japoneses tentam te pescar? Não. Segunda, se você comer baleia no Japão é canibalismo? Suas até tenho amigos baleia e eu sou uma também. Ok. passarão a amar mais as orcas. Se bem que se você pensar bem, essa orca fez a mesma coisa que alguns Esses golfinhos cara. fazem uns com os outros às vezes. Ou seja, dentro de sua própria espécie. Basta um pouco de Sobre carne de baleia. Não. Não, está em inglês, tá em inglês. Opa, aqui. Tá. Como é o sabor da carne de baleia? A carne de baleia pode ser descrita como uma versão mais divertida da carne bovina. Com a textura da... Quê? Tem gosto de carne? Como pode? Algo do mar tem gosto de carne? Duvido. Dependendo do tipo de baleia e do corte, essa carne única pode ser bastante mastigável ou deliciosamente macia. Historicamente, como o Japão ainda é, lugar comum comer carne de baleia. Comer baleia provocou opiniões controversas em todo o mundo. Tá, beleza. Aqui é só pipipi, né? Caramba, velho. Rapaz, eu nunca ia pensar nisso. pesquisa para descobrir É mamífero? Tá, mas mesmo assim... que eles podem ser uns canalhas doentios nesse quesito. Pô, como que mama na água, né? Tipo assim, deve ser engraçado, né? Os golfinhos gostam de sequestrar os bebês alheios só porque estão entediados ou querem saber como é ter filhotes. Ué, porque se é mamífero, o neném deve mamar na baleia, não? Recentemente, pesquisadores conseguiram gravar imagens de um golfinho tentando sequestrar o filhote de outro golfinho. Isso é Ué, agora. fácil de fazer. Em águas turvas, tudo que o filhote pode fazer é tentar nadar ao lado da mãe e acompanhá-la. Portanto, o sequestrador simplesmente Os filhotes mamam enquanto nada. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver. É bebê, baleia. Vamos especificar bastante, né? Porque pode ser que pareça algo desgraçado. Bebê baleia mamando na mãe baleia. Baleia. O bebê baleia mama na mamãe baleia como a maioria dos mamíferos recém-nascidos. Segundo, sugando o leite dos mamilos da fêmea. Mano, eu nem sabia que baleia tinha mamilos. Quero imagens. Olha aqui.
Olha, não é uma pergunta absurda. Olha isso. Caramba, rapaziada. Imagens impressionantes, tá? Se posicionava ao lado e se movia de forma sincronizada, para que o filhote ficasse confuso e não Teta soubesse de mais baleia. quem exatamente deveria seguir. Depois bastava nadar para longe e pronto. O filhote foi sequestrado e nem mesmo percebeu. Mas na luta contra as orcas das baleias piloto tem um aliado inesperado, a baleia jubarte. Ao longo da costa canadense, um exemplar particularmente agressivo era regularmente atacado por um grupo de orcas. Mas só até o dia que decidiu pôr fim nisso. Em vez de esperar por um ataque, a baleia decidiu agir como uma baleia piloto, emboscar e mamífero, atacar tem que primeiro. mamar. A É tática isso. é simples. É isso. A jubarte nadou logo atrás das orcas e em seguida avançou e emergiu bem no meio do grupo. Depois de se meter no meio dos predadores, ela basicamente enlouqueceu. E isso, é claro, assustou as orcas. Isso assustaria qualquer um. Isso sem falar que uma jubarte adulta pode pesar até 40 toneladas. Em geral, até onde os especialistas sabem, a baleia jubarte é o único cetáceo que se aproxima deliberadamente das orcas e tenta afugentá-las. No entanto, esta não é a única baleia que pode revidar contra as orcas. Se as baleias piloto montassem uma equipe parecida com os Vingadores contra as orcas, ela certamente incluiria cachalotes. As cachalotes fazem parte da dieta das orcas, mas não são presas fáceis. Quando as orcas atacam, as cachalotes começam a pedir socorro, e dessa maneira conseguem reunir ajuda nas águas mais próximas. E isso acontece muito rápido, especialmente considerando o tamanho das cachalotes. Quando machos grandes atendem os chamados, eles usam suas armas mais mortais, as caudas. Com 2/3 de seus corpos compostos de músculos e caudas tão largas quanto um carro, um único golpe é suficiente para atordoar um Caramba, é muito grande. agressor. Na época da caça às baleias, essas caudas eram chamadas de mãos de Deus porque eram capazes de mandar as pessoas para o além. E as cachalotes também têm táticas. Elas se aliam para formar um círculo com suas caudas de Deus para o lado de fora. Chegar perto desse círculo significa arriscar sua saúde e sua vida. As orcas preferem não fazer isso. Porque você pode ser um predador tão temível quanto quiser, mas a cauda de uma cachalote é a cauda de uma cachalote. Não dá para discutir com isso. Não dá pra discutir com a cauda da cachalote. Até mais! Pô, legal, mano. Legal, legal. É o mundo mamífero aquático. Gosto de baleias. Mano, a gente viu um vídeo de baleia agora. De 12 minutos, que foram quase 30. Para piorar as coisas, também é protegido por um guarda-costas de 30 toneladas. A sua mãe. Vai se fuder, cara. Eu tava esperando algo, sei lá, incrível.